vídeo eu vou te mostrar as 10 frases em português que não funcionam muito bem em inglês. É bom que você aprenda quais que são essas frases e que você pratique também essas frases para você não cometer nenhuma gafe aí, nenhum erro quando você estiver falando inglês. Olá, estudantes! Eu sou a Cecília e eu criei esse canal aqui no YouTube para ajudar você a ficar fluente em inglês em casa. E, gente, a maioria das frases são frases que não funcionam, frases do português que não funcionam em inglês por causa das traduções aí ao pé da letra que os estudantes fazem bastante quando eles estão praticando a fala, praticando a conversação em inglês. Falando em frases, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as frases que são mais usadas no inglês. Eu vou deixar aqui o link na descrição. A primeira frase é quando o estudante quer falar pode ser. Então, é muito comum que os estudantes falam algo como can be, né? Que é a tradução literal, pode ser, ou até mesmo could be. Mas no inglês, essa estrutura de can be, could be, para falar pode ser, não é usada. Então, os nativos americanos vão usar algo como sure ou até mesmo for sure. Então, essas que são as estruturas que eles vão usar. A segunda frase em português que não funciona nadinha em inglês é quando a pessoa quer falar, por exemplo, se Deus quiser. Então, é muito comum que os estudantes falem algo como if God wants ou algo do tipo. Mas no inglês existe como se fosse uma expressão para a gente falar esse se Deus quiser. E a expressão que a gente vai usar é if it's God's will. If it's God's will. Então, essa que vai ser a expressão que a gente vai usar para querer falar se Deus quiser. A terceira frase em português que não funciona nadinha em inglês é quando a gente quer falar algo como não é possível, não acredito nisso, enfim. Aí é muito comum que os estudantes falem bem ao pé da letra mesmo. Então, it's not possible ou algo do tipo. Mas no inglês, essa estrutura, essa construção aí também tá errada. Os nativos americanos usariam algo do tipo I don't believe it, I don't believe it. Então, eu não acredito nisso. Ou também eles podem usar seriously, seriously. Então, essas duas construções aí equivalem ao nosso não é possível. A quarta frase em português que não funciona nadinha em inglês é quando a gente quer pedir alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu vou querer uma coca. Aí os estudantes fazem aquela tradução bem literal, aí fala, né? I want a coke, please, ou algo do tipo. Só que no inglês, né, os nativos americanos entendem que esse I want bem direto é muito rude. Então, vocês vão ter que usar outra construção para fazer esse tipo de pedido quando vocês querem pedir alguma coisa em inglês. Aí, por exemplo, vocês podem usar a estrutura may I have a e completar. Então, por exemplo, usando o exemplo que eu falei, may I have a coke, please? E no estilo de pergunta mesmo, gente, é bem estranho, mas é o jeito que eles usam também. Ou vocês podem usarem os outros verbos modais, que também é bem comum. Então, can I have ou também could I have. Mas o may, ele é o mais polido de todos, ou seja, aquele que é o mais educado. Então, é bom que você use o may I have, completa com a coisa que você quer pedir e depois coloca ainda please no final para ficar bem educado o seu pedido quando você for pedir alguma coisa num país estrangeiro, por exemplo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui no canal para você nunca perder as dicas semanais de inglês que sempre vai vir por aqui. Não se esqueça de ativar o sininho para você nunca perder nenhum vídeo e assistir em primeira mão assim que eu postar os novos vídeos aqui do canal. A próxima frase em português que não funciona em inglês é quando os estudantes querem falar eu acho que sim. Então, é muito comum que os estudantes falem I think yes, por exemplo, né? Então, na tradução bem literal, eu acho que sim. I think, eu acho, yes, que sim, né? Então, numa tradução que é bem ao pé da letra. Mas no inglês, essa construção também está totalmente errada. Eles vão utilizar outra forma de passar essa mensagem. Eles vão utilizar a frase I think so. I think so. Eu acho que sim. Então, eles vão usar aí o so no final. Essa que é
a construção correta na hora de você falar? Eu acho que sim. A sexta frase em inglês é quando os estudantes querem falar a idade deles. É muito comum que os estudantes usem o verbo have, numa tradução que é bem literal, bem ao pé da letra. Então, os estudantes podem falar algo como I have 19 years old. Só que essa construção também está totalmente errada, porque a gente usa o verbo to be aqui para falar de idade e tudo. Então, você tem que falar I'm 19 years old, ou até mesmo I'm 19. Então, vocês usam sempre o verbo to be na hora de falar a idade. A sétima frase em português que não funciona em inglês é quando a pessoa quer falar que tem um suco na geladeira. Já que existe o verbo have, né? O verbo have ou has, dependendo do sujeito, né? Aí vai e usa nessa frase. Aí os estudantes vai e constrói algo como has juice in the fridge, ou até mesmo have juice in the fridge. Então, eles passam a usar esses verbos have ou has também. Tá totalmente errado também, porque no inglês a gente usa o there is e there are para falar sobre a existência de alguma coisa. Porque pensa comigo, se eu falo tem um suco na geladeira, eu quero falar que existe um suco na geladeira. O que a gente faz é substituir esse verbo, né? Então, a gente vai falar there's a juice in the fridge. Então, há suco na geladeira. Outra frase é quando os estudantes querem falar, por exemplo, você conhece o Brasil? Aí eles vão e colocam bem ao pé da letra, bem tradução literal, e falam algo como do you know Brazil? Do you know Brazil? Então, você conhece o Brasil? Bem numa tradução bem literal. O problema dessa frase é que a gente não vai usar essa construção com o presente simples e tudo. A gente vai ter que usar o presente perfeito, né, o present perfect, para fazer esse tipo de pergunta. Então, vai ficar algo como have you been to Brazil? Have you been to Brazil? Ou até mesmo have you ever been to Brazil? E algo que é muito comum também é os estudantes colocarem o in antes de Brazil. E é algo que, teoricamente, estaria certo, porque a preposição in vem antes de países em inglês, mas aqui nessa construção vai ter que ser o to mesmo. Então, have you been to Brazil? Essa aqui é a construção certa. A próxima frase em português que não funciona em inglês e que está relacionado aos falsos cognatos é quando os estudantes, por exemplo, querem falar uma frase como eu pretendo ir para os Estados Unidos. Aí eles vão e confundem o verbo. Aí falam I pretend to go to the USA. Ou também I pretend to go to America. Então, os estudantes vai e usam o verbo pretend, só que pretend no inglês não é pretender, é um falso cognato. Pretend no inglês é um verbo que significa fingir e não pretender, apesar de dar sim a ideia que significa pretender. A construção correta para essa frase seria I intend to go to the USA, porque aí a gente usa o intend, que é o verbo que indica pretender, aí no caso é o verbo intend. Ou até mesmo uma construção que seria até mais comum seria eu falar I'm planning to go to the USA. Então, eu estou planejando aí, eu vou ir para os Estados Unidos. A última frase em português que não funciona em inglês é quando os estudantes querem falar graças a Deus. Aí, pelo hábito deles falarem tanto thanks, eles acabam transferindo isso na hora de falar. Então, eles acabam falando, por exemplo, thanks God, com esse S aí no thanks. O problema é quando a gente fala graças a Deus, a gente não pode usar esse S. Então, a gente tem que falar thank God. Essa que vai ser a construção correta. E você já conhecia alguma dessas frases que eu falei aqui nesse vídeo? Comenta aqui embaixo. Muito obrigada a você que me assistiu até por aqui e até a próxima!